Boa noite, meus amigos dos grupos e os meus amigos dos programas esportivos, no qual eu sou fã e assisto sempre, que é o Donos da Bola na TV e depois da 1 hora no Sala de Redação, que daí é no rádio. Mas hoje eu não botei uma camiseta do Inter, nenhum colete, nada. Coloquei o meu colete de fazer o exercício que diz equilíbrio, que eu não estou mais fazendo faz tempo. Não estou mais fazendo, mas botei o colete porque era o que nós precisávamos hoje, de equilíbrio. E foi difícil, né? Eu estava assistindo o programa do Baldasso, as narrativas deles lá, desde as 6 da tarde estava fazendo o programa. O Baldasso até nem estava, ele veio depois. Mas vou dizer para vocês, eu gostei de assistir e o programa deles lá, que eu não tinha visto, daquele tipo de programa que eles estavam hoje, eu não tinha visto ainda. Mas eles abriram uma pesquisa de como as pessoas que estavam assistindo achariam que ia ser a vitória do Inter, como seria a vitória do Inter ou se seria a vitória. Eu coloquei que seria uma vitória sofrida, como foi. Eu acertei porque quando a gente sabe que o clube que a gente torce está se arrastando no preparo físico, sabe que por mais que arranque bem, acaba cedendo espaço para o adversário e dificultando a vitória como foi hoje. Né? Eu vou tirar esse óculos aqui porque está dando um reflexo lá. Então fica difícil quando acontece de o Inter ir para o segundo tempo, o adversário vem com toda a força e o Inter sem perna. E a direção faz 10 dias que não existe mais preparador físico e eles ainda não deram um jeito em arrumar alguém que realmente chegue e resolva o problema. Claro que não vai resolver de um dia para o outro, mas se já estivesse trabalhando de uma forma melhor, já não estaria sofrendo tanto como já desde o início do segundo tempo. A gente faz 2-0 e graças a Deus que nós tínhamos o John no golo hoje, porque nós só não sofremos o empate porque tínhamos o John no golo. Talvez se fosse o Kehler, aquela defesa grande que ele fez, que foi um milagre, nem foi uma defesa, eu não sei se o Kehler faria. Mas aí quando tem que começar a mexer no time para dar um pouco mais de sustentação física, porque os que estavam fora estavam descansados, iam ter mais fôlego e mais perna para correr, mas daí jogadores com quase nada de qualidade comparado com aqueles que foram saindo, e aí o sofrimento continua igual. A gente não tem sossego nunca assistindo um jogo do Inter do jeito que essa direção aí preparou o coração dos colorados para sofrer. Porque uma diretoria que dá murro em ponta de faca, como eles deram, teimando, e não ouvindo nunca o torcedor, e nem aqueles colorados fervorosos, como o Fabiano Baldasso, como o Guerrinha, como o Meneghetti, corneteando e criticando e mostrando o tempo inteiro, e eles não queriam enxergar, não queriam admitir que eles são uma inocuidade
para dirigir um clube como o Internacional. Eu não sei se fosse para vir dirigir um time da várzea aqui no Portão, como Cometa, eu não sei se esse presidente teria capacidade de levar o Cometa para as conquistas que levou, com a mentalidade dele de fazer futebol. É um absurdo a inoperância da direção do Inter. Eles são piores que varziano. Eles falam nos programas amadorismo. Não é, não. O amador é superior à várzea. Eles são varzianos. Eu sou obrigado a vir aqui e dizer o que estou dizendo dessa diretoria, porque é o que realmente a grande maioria do torcedor que enxerga futebol e que entende futebol pensa deles. Que sofrimento assistir, olhar um primeiro tempo que o Inter comandou, apesar que logo depois que nós fizemos o primeiro gol, o gol de pênalti, o nosso time recuou um pouco e caiu um pouco de produção, custou um pouco a começar a fustigar o adversário de novo. Aconteceu de novo, falta de confiança, o time não tem mais confiança. Aí não era preparo, no primeiro tempo não era preparo físico, foi falta de confiança, medo de tomar o gol de empate, e aí acabou dando um pouco de campo para os caras, daí nós fizemos o segundo gol, deu uma melhorada. Terminou o primeiro tempo, voltamos para o segundo, para arrebentar com o coração do torcedor. Para dar uma demonstração de que essa diretoria nunca deveria ter assumido o Internacional. Porque o que eles fizeram com o Inter dá vontade de chorar, só de imaginar. Quanto torcedor, quanto sócio acreditou, quanto sócio que votou, que já se arrependeu, para que eles fossem para o pátio, saíssem do pátio e fossem para o conselho, para decidirem a eleição. Quanta gente que fez isso, que já se arrependeu. A nossa direção, a nossa não, eles não me dirigem a lugar nenhum. A direção do Esporte Clube Internacional, o maior clube do Rio Grande do Sul, campeão de tudo que participou, dirigido por um varziano. Isso é de doer na alma da gente, é de doer na alma, de ver o que está acontecendo com o time do Inter em campo. Um time com qualidade, com jogadores que têm potencial. Gente, tem um filho meu, um dos mais novos, que jogou no Novo Hamburgo. E ele esteve aqui essa semana e eu falei, graças a Deus que o Moledo vai jogar. Ele disse assim, pai, o Moledo é ex-jogador. Para minha satisfação e pelo que eu acredito, o Moledo para mim foi o melhor jogador do Inter em campo hoje, do primeiro ao último minuto. Ele não deixou ninguém ganhar uma bola dele dentro da área, tudo ele tirou de lá. Ele é veterano, ele já está para se aposentar, mas bota cara de brilho, cara de sangue nas veias, e bota cara apaixonado pelo Inter para se arrebentar como ele se arrebenta, para não deixar ninguém entrar na área e fazer festa na nossa área. Rodrigo Moledo, muito prazer em te conhecer.
no Internacional e eu espero que quando tu te aposentares no Inter, espero que seja no Inter, que eles façam uma homenagem para ti do tamanho do Brasil, do tamanho do Beira-Rio. Nós temos uma estátua para o Fernandão. Temos que fazer uma homenagem para ti também, Moledo, porque tu fostes responsável hoje para que o Inter não saísse com um empate ou uma derrota de um jogo de um time medíocre que jogou contra nós hoje. Gente, eu não vou conseguir levar mais longe esse vídeo aí, porque meu coração tá a milhão. A milhão. Eu não aguento mais. Nós estamos na liderança de um grupo que, na minha maneira de ver, é o mais fraco de todos os grupos da Libertadores. E nós estamos na liderança porque estamos com mais sorte que juízo. Porque com a direção que nós temos lá no Inter, que fazer tudo o que fez para demolir com o Internacional, para terminar com o nosso clube, e a gente ainda consegue estar na liderança de um grupo. Não sei se nós vamos até o final na liderança dessa fase, mas estamos, apesar da diretoria. Hoje, o Mano Menezes fez aquilo que eu sempre falei nos meus vídeos. Ele teria que estar do lado do campo cobrando dos jogadores, cobrando do time, mobilizando, vampa, e não gritando contra a arbitragem. E hoje ele estava gritando com os jogadores, com o time. Já deu uma evoluída também nessa ponta aí. Parar de cobrar tanto do juiz e cobrar dos jogadores, que é quem ele tem que fazer jogar e fazer levar as vitórias. Com o conhecimento dele, que a gente sabe que ele tem no futebol. E usar isso em favor do nosso clube, do nosso Colorado, em favor do nosso time quando entrar em campo. Da hora que entra em campo até a hora que termina o jogo, ele tem que dar uma demonstração de comando, de que ele tem o grupo na mão e que ele cobre da maneira certa, e não da arbitragem, dos nossos jogadores. Valeu, gente. Eu vou encerrar e vou passar para o grupo e passar para todo mundo e vou botar no YouTube lá. Valeu, um abraço.